Olá, dando continuidade às doenças do sistema urinário. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a patologia infecção do trato urinário, também conhecida como ITU, que são infecções que podem acontecer em qualquer parte do trato urinário. Então, relembrando um pouquinho da anatomia do sistema urinário, então, quais são as estruturas que envolvem esse sistema urinário? Então, nós temos rins, ureteres, bexiga e uretra. Então, a infecção em qualquer uma dessas partes é conceituada como infecção do trato urinário, também chamada de ITU. Bom, então qual é o conceito de infecção do trato urinário? Então, a ITU, infecção do trato urinário, ela é uma infecção que ela acomete qualquer parte do sistema urinário. Então, como a gente já viu, ela pode acometer qualquer estrutura, né, que faça parte do sistema urinário. Então, pode ser o rim, pode ser o ureter, pode ser bexiga, pode ser uretra. E ela é definida como a presença de micro-organismos em qualquer uma da parte desses sistemas. Então, por isso que é o termo infecção, né? Então, qualquer um desses sistemas que venha a ter a presença de algum micro-organismo que vai causar, então, um processo infeccioso, gerando uma inflamação dessa estrutura, é conceituado como infecção do trato urinário. As ITUs, elas podem ser classificadas em ITU superior ou ITU inferior. Então, é como se a gente dividisse o trato urinário em duas porções, a qual as infecções de trato urinário a nível superior irão acometer os rins, né, que são em número de 2. E as infecções de trato urinário inferior irão acometer as outras estruturas, que seriam os ureteres, a bexiga ou a uretra. Para falar um pouquinho então sobre as infecções de trato urinário superiores. As infecções de trato urinário superiores são aquelas que acometem os rins. Então, a gente tem que relembrar um pouquinho a anatomia do rim. Então, os rins, eles são formados por 3 porções. Então, nós temos, de forma mais externa ali, ó, na primeira figura, de forma mais externa, nós temos, então, a parte do córtex renal. Na parte do meio, como se fosse o recheio ali do rim, a gente tem as pirâmides renais, a qual a gente tem então formado a parte da medula renal. E na parte final, né, onde inicia então os ductos coletores e vai começar o canal da uretra, do ureter, ali nós temos então a pelve renal. A infecção de trato urinário superior, elas não são comuns, sendo muito mais raras do que as infecções de trato urinário inferiores. Por quê? Porque normalmente as infecções acontecem do meio externo ao meio interno. E o canal de entrada do trato urinário para o meio externo é a uretra. Então, para uma infecção urinária, ela iniciar, ela adentrar a uretra, esse micro-organismo conseguir chegar na bexiga, pegar os ureteres e chegar até o rim, é mais difícil. Por isso que é muito mais comum as infecções a nível de bexiga, de uretra, do que a nível de rim. Mas pode sim acontecer. Então, um dos tipos de infecções de trato urinário superior é a glomerulonefrite. Então, como o próprio nome diz, glomérulo. Glomérulo vem da inflamação do glomérulo. Então, o que é o glomérulo? Então, se a gente pegar o néfron, que é a unidade funcional do rim, que a gente tem mais de 1 milhão, né? Mais de 1 milhão presente ali naquela região da medula renal. Então, nessa região ali, ó, destacada em verde, então ali onde ficam as pirâmides renais, é a parte onde eu tenho os néfrons, tá? Então, nessa parte da medula renal, ali eu vou ter o néfron. Então, se a gente lembrar, o néfron, ele inicia, né? Se eu esticar um néfron e for ver o começo dele, ele vai começar ali na cápsula de Bowman. Então, se vocês olharem na figura abaixo, a gente tem esse emaranhado de vasos ali, né? Então, é a entrada da linha arteriolar aferente, a saída da eferente. Então, esse emaranhado de vasos que faz com que o sangue, então, chegue até o néfron, a gente chama de glomérulo, tá? E essa
esse cálice que está em volta, né, essa estrutura ao redor ali desse emaranhado de vaso, a gente chama de cápsula de Bowman. Então, quando eu tenho uma inflamação nessa região de glomérulo, a gente chama então que essa infecção é a glomerulonefrite. Uma outra infecção que acontece também a nível renal, né, que é uma ITU superior, é a pielonefrite, né? Então, se vocês olharem o termo nefrite, né, que é a inflamação dos rins, né, ali da parte de néfrons, então, a pielonefrite é quando essa inflamação ela vai acontecer agora a nível de pelve renal. Então, o que é a pelve renal, né? Então, a pelve renal, se vocês olharem na figura ali, é aquela região, ó, destacada em verde. Então, é aquela região a qual vai, então, começar a drenagem de urina para o ureter. Então, essa região final ali, ó, onde eu tenho, então, ureter, eu tenho a artéria renal, eu tenho a veia renal. Então, quando a inflamação, a infecção está nesta região, então se chama-se de pielonefrite. E quando a infecção ela está então a nível de túbulos renais, então se a gente lembrar, né, o néfron ele começa, né, se eu esticar ali, ó, igual está na imagem, eu estiquei o néfron, então ele começa ali no glomérulo, né, onde eu tenho ali a cápsula de Bowman e o glomérulo. E se vocês olharem, então, ali ó, destacou em verde na figura, nós temos o... Vamos pegar de novo a figura, ela vai começar a se movimentar, vai ficar mais fácil de entender. Então, ó, ali ó, destacando os túbulos renais, e esses túbulos renais, eles são divididos em porções. Então, a primeira porção do túbulo renal é essa, que é o túbulo contorcido proximal. Depois a alça de Henle, e por último, então, o túbulo contorcido distal. Em azul, o ducto coletor. Então, essa é a estrutura de um néfron. Então, quando a inflamação ou a infecção ela está nessa região de túbulos renais, que vai do túbulo proximal, a alça de Henle, o túbulo distal e o ducto coletor, então a gente tem então uma nefrite intersticial, tá? E essa nefrite intersticial ela pode ser de origem lúpica, ou seja, nós temos uma doença autoimune que chama lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença a qual o próprio organismo reconhece as células do seu organismo como se fossem micro-organismos. E ele vai combater as células normais de uma pessoa. Então, ele pode então vir a desenvolver essa nefrite, né, essa inflamação ali nas regiões de túbulos renais por conta dessa doença autoimune que é o lúpus eritematoso sistêmico. Entrando agora a nível de infecções de trato urinário inferiores, então agora não é mais a nível de rim, agora é a nível de ureter, bexiga e uretra. Então nós também temos, né, essas infecções que são muito mais comuns, como eu disse para vocês, por essas estruturas estarem mais próximas do meio externo. Então, quando eu tenho uma inflamação ou uma infecção que se origina a nível de ureter, a gente chama de ureterite. E quando essa inflamação ela é a nível de uretra, a gente chama de uretrite. E quando for a nível de bexiga, é chamada de cistite. Lembrando que quando eu falo o termo inflamação, não necessariamente eu tenho uma infecção, tá? Então, eu posso ter uma inflamação da bexiga por outros mecanismos sem ser uma infecção, como, por exemplo, uma lesão, um tumor, né, medicamentos. Isso pode gerar inflamações de uretra, ureter, bexiga, mas não oriunda de uma infecção. Mas toda a infecção, ela gera uma inflamação. Então, obrigatoriamente, se eu tenho uma infecção, um micro-organismo instalado na bexiga, vai se ter uma inflamação da bexiga, ou seja, uma cistite, tá? O termo, né, it, ele se refere a uma inflamação, certo? Então, um dos sintomas, né, uma das reações ali da infecção de trato urinário é a inflamação. Por isso que a gente utiliza o termo cistite, uretrite, ureterite, nefrite,
tá ok? E qual é a etiologia, né? Quais são os micro-organismos, então, que causam essas infecções de trato urinário? Tanto a nível de trato urinário inferior, que entra uretra, bexiga e ureteres, quanto a nível de trato urinário superior, que vai entrar, então, a questão do rim. Né? Então, nós temos alguns patógenos, algumas bactérias que são muito comuns, né, como micro-organismo de infecção de trato urinário, como, por exemplo, a Escherichia coli, a Enterobacter, Pseudomonas, a Serratia. Então, são micro-organismos comuns. A Escherichia coli, ela é comum por quê? Principalmente na mulher, é comum na hora de fazer, então, a avaliação de qual tipo de micro-organismo que está gerando aquela infecção, sair, né, que é a Escherichia coli. Na mulher, a Escherichia coli, ela habita de forma normal o introito vaginal, tá? E no homem, né, e na mulher, a uretra. Por quê? Porque a gente sabe que no meio externo nós estamos cheios de micro-organismos. Então, na nossa frente agora, no nariz, na pele, né, nos introitos vaginais, então qualquer orifício, ao redor desse orifício, existe bactérias que vivem ali e que fazem parte da flora daquele ambiente. Tá? Então, é normal elas estarem ali, na vagina, na uretra, porém, por algum motivo, elas saem daquela região, né? Elas saem daquela região e vão então e entram para a uretra, chegando até a bexiga e ascendendo, podendo chegar até a nível de rim, tá? O que pode acontecer? Então, situações como alteração de pH. O que leva a uma alteração de pH? Utilização de sabonetes, né, com pH diferente do pH, né, que é a temperatura ali do local onde fica esse micro-organismo, banho de assento, uso de cremes. Então, várias situações podem levar esse micro-organismo, essa Escherichia coli, a sair da vagina ou do meio externo ali da uretra e entrar, né, para a área que é estéril nossa. Por quê? A uretra, dentro da uretra é estéreo, bexiga é estéreo, uretéria é estéreo, rim é estéreo. Então, quando esse micro-organismo ele consegue chegar nessas regiões, ele começa a se desenvolver e vai então gerar um quadro de infecção. As outras bactérias, a Enterobacter, a Pseudomonas, a Serratia, são bactérias que são comuns, né? Elas habitam a flora de região de uretra, bem como a de ânus, né? E é pelo mesmo motivo. Então, elas podem sair dessa região e entrar em contato ali com a parte estéril da uretra e ascender até a bexiga, chegando até o rim. Tá? Então, situações de higiene levam a isso. Diarreia é muito comum no paciente quando tem diarreia, que usa fralda. Então, nas fezes, ali nessa proximidade do ânus, vai ter esse micro-organismo. E aí o contato dessas fezes próximo à uretra pode levar à infecção. Né? A questão da higiene, o limpar, né? Se a gente limpar da área suja, ou seja, tirar do ânus e passar em sentido à uretra, você vai estar levando essas bactérias para mais próximos da uretra, favorecendo a entrada dela na área externa, na área interna, perdão. E quais são os fatores, então, que levam, né, um paciente a ter infecção de trato urinário? Primeiro, a perda de resistência a micro-organismos invasores. Então, como eu disse, nós temos, né, no nosso corpo, nas áreas que não são estéreis do corpo, nós temos floras, né, floras de micro-organismos que vivem, que habituam ali de forma normal. Porém, qualquer alteração de pH, de meio que esse micro-organismo vive, pode fazer ele a se proliferar mais, né? Pode fazer ele agir de forma diferente do normal dele, e isso gerar uma infecção. Tá? As mulheres, né, é muito mais comum infecções de trato urinário do que no homem. Por quê? Por uma questão anatômica. Primeiro, a uretra da mulher ela é muito menor do que a uretra do homem. A uretra da mulher é em torno de 5 a 8 centímetros, enquanto a do homem é em torno de 15 a 18 centímetros, por conta do
do pênis. Então, como a uretra masculina é muito maior, é mais difícil desse micro-organismo chegar até a bexiga dele. Então, o trajeto dele vai ser maior. Já o da mulher, não. O trajeto é menor. Então, ele teria que andar em torno de 5 a 8 centímetros para alcançar a bexiga e desenvolver uma cistite, por exemplo. Tá? Um outro fator que faz a mulher também ter mais infecções do que o homem é a questão da vagina. Então, a vagina fica muito próximo do introito, né? Ali do introito vaginal, fica muito próximo do meato urinário. E o fato dessa proximidade e a vagina ser uma área que é contaminada, uma área que tem muitos micro-organismos, né? Então isso favorece com que esse micro-organismo também ele alcance, né, o meato urinário, a uretra e chegue ali até a bexiga. E o ânus, né? Então o ânus também é uma área suja, tanto para o homem quanto para a mulher. É uma área que tem bastante micro-organismos, como a gente viu no slide anterior. Então, esses micro-organismos também podem sair dessa região e alcançar, gerando daí a infecção, né, de trato urinário. Situações que favorecem, então, essa resistência, a perder essa resistência, né? A questão de roupa íntima úmida. Por quê? A bactéria, ela gosta de meio úmido. Então, quando se usa, por exemplo, o biquíni, a sunga, fique úmido, né? Fique com ele molhado, isso faz com que altere, né, o meio e faça um meio que favoreça a proliferação desse micro-organismo, bem como qualquer alteração de temperatura da região, como por exemplo o uso de roupa íntima sintética, que faz com que gere um calor e esse calor não se dissipe, igual acontece com a roupa de malha, né? Então esse calor ele fica ali. Assim como o uso de jeans muito apertado, de roupas muito apertado, isso abafa aquela região, não deixando, né, não deixando evaporar esse calor. E isso favorece também o meio, né, para que esse micro-organismo consiga se produzir e invadir a região ali da uretra. O papel higiênico perfumado, né? Então, o uso de álcools, de substâncias perfumadas em papel higiênico, lenço umedecido, isso faz alterar o pH ali da região e também propicia, né? Faz com que tenha uma perda dessa resistência para ter, então, a predisposição a uma infecção. O intercurso sexual também é um fator de predisposição, né? Aí vocês devem estar perguntando, mas por que a relação sexual, né, no caso de intercurso, uma relação sexual demorada entre uma e outra, gera essa infecção de trato urinário, né? É bem comum a gente chamar, quando a mulher, né, vai para a lua de mel, e eu falo de mulher porque é muito mais comum isso na mulher do que no homem, a cistite de lua de mel. Então, depois de uma lua de mel, ela voltar e ter infecção urinária, né? No caso, cistite de bexiga. Por quê? Porque a uretra, né, durante o coito, né, então o ato sexual, então durante o coito do ato sexual, esse movimento do coito, ele tende a ordenhar os micro-organismos que estão na uretra. Então a gente tem ali na uretra micro-organismos, né, como a gente já viu. E esses micro-organismos que ficam ali na porção final dessa uretra, durante o ato sexual, eles tendem a ser empurrados na hora do coito para cima. E esse empurrar, né, faz com que esse micro-organismo ele alcance então a bexiga, tá? Então, é por isso que o intercurso sexual é um fator predisponente. O catéter de Demora, então a sonda vesical de Demora, também é um fator bem predisponente à infecção de trato urinário, né? Nos hospitais, ele é como se fosse de 50% a 100% das infecções hospitalares. Então, o grande vilão de infecção hospitalar são os catéteres de Demora, tá? Então, esse catéter de Demora, ele, por mais que seja um sistema fechado, a qual você tem uma sonda, a qual ela está numa bolsa coletora, mas a manipulação dessa bolsa coletora, o local que se coloca essa bolsa coletora, então, vários fatores podem fazer com que o micro-organismo saia do meio externo, entre nessa bolsa coletora, pegue o caminho do prolongamento, entre pela sonda e alcance, então, uretra, bexiga,
ureter, rim, gerando então essa infecção de trato urinário. E a estase urinária, né? A estase urinária é quando a bexiga, é quando se tem um estase, né? Um extasiamento, uma parada de urina, que pode ser na bexiga, que pode ser num canal de uretra. Então, por algum motivo, acontecer essa estase. Essa estase pode acontecer por uma retenção urinária, né? Como a gente já viu nas aulas anteriores. Então, essa urina ficar retida, isso gerar, então, essa urina retida gerar, então, a proliferação de micro-organismos ali nesse local. A urina residual, que é bastante comum no idoso, ou por causa de um cálculo renal, então ter a parada dessa urina por muito tempo e essa urina, ela criar um meio com que faça com que favoreça a proliferação de micro-organismos. Então, esse também seria um fator predisponente. Outros fatores que predispõem à infecção do trato urinário seria qualquer manipulação desse sistema. Então, esse trato urinário ele pode ser manipulado por meio de inserção de sondas, né, para nível de diagnóstico de alguma patologia, ou a nível cirúrgico, ou a nível de tratamento mesmo, como a enfermagem, né, realiza através da inserção da sonda vesical de demora ou da sonda vesical de alívio. Então, qualquer manipulação que faça com que tenha-se um contato do meio externo. Então, se eu pegar uma sonda, por exemplo, na hora de fazer um catéter vesical de alívio. Então, se eu pegar uma sonda e, por algum motivo, eu contaminar essa sonda e introduzir no meato urinário, alcançando então a uretra, chegando até a bexiga, eu vou levar esse micro-organismo até essa área estéril e gerará então essa infecção. O refluxo urinário. Então, aqui é uma situação que é bem comum, né? E a gente tem que se atentar muito na enfermagem, principalmente se o paciente tiver com sonda vesical de demora. Porque às vezes se esquece de clampear, né? Clampear a bolsa ali, então o equipo da bolsa, né? Fechar a presilha na hora de transportar o paciente. Então, se coloca a bolsa numa altura superior à bexiga e é óbvio então que vai ter um refluxo de urina ali do prolongamento ou da bolsa para dentro da bexiga novamente e isso vai então gerar uma infecção de trato urinário. É muito comum o paciente, né, não ser orientado e quando chegar em casa colocar a bolsa em altura superior à bexiga e não inferior e isso também gerar, né, esse refluxo. Então, as orientações de enfermagem em relação a isso são extremamente importantes como prevenção de infecção de trato urinário para paciente que faz uso de bolsa. Distúrbios metabólicos. Então, qualquer distúrbio metabólico também altera essa questão da imunidade e favorece, é óbvio, né, a instalação de um quadro de infecção. Como eu já coloquei, as mulheres são mais suscetíveis a infecções de trato urinário do que os homens. Então, aproximadamente 25% das mulheres já vivenciaram uma infecção de trato urinário. E aí eu pergunto para vocês, né? Alguém das meninas, né, que estão assistindo essa aula não tiveram ainda infecção de trato urinário? Caso alguém respondeu que não, provavelmente até o final da vida vai manifestar um quadro de infecção de trato urinário. Porque é muito comum, né? Como eu disse, o tamanho da nossa uretra é muito pequeno, é muito próximo do meio externo, então favorece muito uma infecção. A idade faz também com que aumente a incidência, né? Por quê? Porque com a idade é mais comum retenção urinária, incontinência urinária, né? Então é muito mais comum esses quadros. E a incontinência, a retenção, faz com que tenha-se a presença de urina residual, né? E essa urina residual, ela gera então um meio de acúmulo de urina que favorece a proliferação de micro-organismos. E nos homens é mais comum então a infecção de trato urinário a partir dos 50 anos de idade, em decorrência da próstata, né? Então, como a gente já viu, né, na aula de retenção, a próstata tem uma tendência a aumentar, né? Então, ter um aumento dessa próstata de forma benigna, e isso então levar a uma constrição, né,
um achatamento ali da uretra e isso gerar um acúmulo de urina, tá? Bem como por uropatias obstrutivas, né? Então, além da próstata, um cálculo, ou tumores, ou qualquer outras situações que levam à obstrução ali do canal da uretra, certo? E há também, né, com a idade no homem, a perda de propriedades bactericidas das secreções da próstata. Então, essas propriedades que são bactericidas, né, elas ajudam a prevenir, né, elas ajudam a aumentar a resistência do homem a infecções de trato urinário, tá? E isso, então, acontece numa prevalência de 15% dos homens a partir dos seus 50 anos de idade. Quais são, então, as manifestações clínicas, né, que um paciente vai referir ali na clínica médica cirúrgica quando se tiver instalado um quadro de infecção de trato urinário, né? Como eu disse, é muito mais comum eu ter infecções de uretra, bexiga, ureteres do que a nível renal, mas que também podem acontecer e que a enfermagem tem que ficar muito atenta aos sinais e sintomas. Então, vamos conhecer alguns sinais que esse paciente pode vir a apresentar ali durante a hospitalização. Primeiro, né, um aumento da frequência, ou seja, um aumento na quantidade de vezes de ida ao banheiro, sem alteração de volume urinário. Então, se a gente relembrar a nossa primeira videoaula, que foi falado sobre as terminologias, as alterações do sistema urinário, nós vamos relembrar que o aumento da frequência, então, o aumento de idas ao banheiro, então, ir com frequência ao banheiro, ou, se não tiver condições de ir ao banheiro, solicitação de comadre, papagaio ou em fralda, porém sem alteração de volume, é uma manifestação clínica que a gente chama de polaciúria. Lembrando que confunde-se muito polaciúria com poliúria. Então, polaciúria é aumento da frequência das idas ao banheiro, sem alteração de volume. Já a poliúria é o aumento do volume. Uma outra situação que a gente também já viu lá na aula, né, de alterações do sistema urinário é a urgência. Então, vai ter-se uma urgência miccional. Então, esse paciente ele não vai conseguir, às vezes, chegar ao banheiro, né, para estar liberando ali o jato. Outra situação é a queimação. Então, uma sensação de dor, de queimação, de ardor durante o ato miccional. Que a gente também viu qual é a terminologia para isso, que é a disúria. Ele também pode referir maior número de micção noturna. Então, ele vai ter um aumento de frequência urinária durante a noite, que a gente também já viu, e vamos ver se vocês lembram qual é o termo para isso, que é a nictúria ou noctúria. Há também, né, relato de presença de sangue na urina, né? Então, é sempre importante, na hora de abordar esse paciente para fazer a anotação de enfermagem, questionar como que está a coloração da urina do paciente. Se for o caso, solicitar para se ver, né, ali no vaso sanitário ou no papagaio, a cor dessa urina, para a gente ver se há presença de sangue, que a gente chama por uma terminologia, que é hematúria. Há também a situação dele referir que ele sente uma vontade de urinar, porém ela é falsa, não vem jato urinário, né? Não sai urina, mesmo sentindo essa necessidade, que a gente chama de tenesmo. Por ser um quadro infeccioso, então é comum, né, o paciente apresentar febre, então aqui está a importância de verificação dos sinais vitais, para a gente ver a alteração da temperatura. Então, a febre, né, ela pode se manifestar na forma de uma febrícula ou por um quadro de hipertermia. Nos exames de urina, né, então vai vir a presença, né, instalada de bactérias, né, porque por ser um quadro infeccioso, então vai ter bactérias, vai ter a presença de leucócitos nessa urina, por quê? Porque os leucócitos eles vão vir querer defender o organismo, como a gente viu lá no sistema imunológico, né? Então, a gente vai ter esses leucócitos presentes, bem como a presença de hemácias nessa urina, tá?
E também vai ter, então, a presença de dores nas costas. Então, é muito comum, né, o paciente relatar a presença de dores, principalmente na região de rins. Então, a região de rins de flanco direito, flanco esquerdo, é comum ele relatar uma dor nessa região. E aí temos que ficar bastante atento, porque se o paciente refere dor a nível renal, né, a gente tem que supor que pode ser um quadro de infecção do trato urinário superior, que é muito mais grave do que as infecções de trato inferior. Lembrando que a presença de bactérias, leucócitos, né, na urina, a gente dá o termo de piúria, né, que é aquele pus que forma. Então, quando eu tenho presença de leucócitos mortos nessa urina, forma-se esse pus, né, que é o que a gente chama de piúria. O tratamento. Como é que se faz, então, o tratamento das infecções de trato urinário? Então, inicialmente, né, vai se iniciar com tratamentos à base de antibióticos. Então, normalmente são bactérias que geram essas infecções, então trata-se com antibióticos, né, que vão combater, então, essa bactéria, né, fazendo com que ela não se reproduza e a gente conseguindo eliminar ela do corpo do paciente. Só que, claro, é extremamente importante a gente avaliar antes de iniciar com a terapia de antibiótico se esse paciente tem alergia a algum tipo de medicamento e principalmente a antibióticos, para que ele não tenha, então, uma reação alérgica a essas medicações. Instruir esse paciente a tomar corretamente a medicação, bem como a enfermagem tem que ficar atento, porque o antibiótico deve ser dado no horário correto, então não se pode atrasar o antibiótico para que realmente ele tenha um efeito eficaz perante esse quadro de infecção. Então, na hora de fazer o planejamento da medicação, né, lá no posto de enfermagem, então atentar para que os antibióticos sejam dados no horário correto que está lá no prontuário. Algumas outras, né, ações, cuidados de enfermagem. Aplicar calor na região perineal. Então, a região ali de períneo, né? Então, como vocês viram, o paciente ele pode ter tenesmo, que é aquela falsa vontade de urinar. Ele vai ter um aumento na frequência urinária, né? Porém sem alteração de volume. Ele terá dor, desconforto, queimação, ardência. Então, esses quadros podem ser amenizados a partir da aplicação de calor na região perineal, que vai relaxar a musculatura, que vai relaxar e melhorar esses sinais e sintomas. A gente tem que pedir também para o paciente ter um aumento da ingesta hídrica, ou seja, esse paciente ele tem que aumentar a quantidade de água que ele vai consumir. Por quê? Porque quando eu aumento a quantidade de água, eu faço com que a urina ela fique mais diluída, ela fique menos concentrada e eu consigo limpar melhor aquela bexiga, né? Então eu consigo lavar melhor então essa região e com isso está eliminando as bactérias, está eliminando aqueles leucócitos que estão mortos, está eliminando tudo que está envolvido ali naquele quadro de infecção. É importante solicitar que o paciente esvazie completamente a bexiga, porque como ele tem esse quadro de disúria, que é essa ardência, essa queimação, há uma tendência dele não querer, né, ter o ato miccional, justamente porque ele sabe que vai arder, que vai doer durante, que vai ser um desconforto. Então ele acaba retendo um pouco essa urina na bexiga, e isso é muito pior, porque ali eu estou favorecendo um meio para que esse micro-organismo continue se proliferando. E, claro, estar orientando sempre as medidas de higiene. Né? Então, essas medidas de higiene elas são bastante preventivas para quadros de infecção, bem como são para o tratamento. Então, se esse paciente ele estiver, por exemplo, acamado, com fralda, com quadro de diarreia, então tem que se aumentar a frequência de troca de fralda na hora de fazer a limpeza, né? Então, optar mesmo pelo banho, né, uma limpeza molhada dessa região para lavar essa região, justamente para que consiga diminuir, né, essas bactérias que são presentes ali em região de ânus, em região de vagina, né, para que não favoreça mais esse quadro de infecção. E sempre estar limpando da área suja para a área limpa, evitando
o uso de lenços umedecidos, sabonetes perfumados, porque tudo isso altera pH e favorece, né, essas bactérias a continuarem se multiplicando. Bom, pessoal, então chegamos ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham aprendido, né, um pouquinho mais sobre os quadros de infecção do trato urinário. Vou deixar abaixo dessa aula um material de apoio para leitura para vocês, tá? E ótimos estudos, né, para todos vocês.